Na paz do Senhor, você que mais uma vez está presente aqui na reunião, e você que recebeu esse link, que está assistindo, que o Senhor venha lhe alcançar com a sua infinita misericórdia também. Hoje nós vamos meditar no livro de 2 Reis, no capítulo 2, e o versículo 2, que diz o seguinte: E disse-lhe Elias a Eliseu: Fica até aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Nós sabemos que a história de Elias e de Eliseu é algo de companheirismo e fidelidade. E eu quero pegar esse versículo e trazer para a minha e a sua vida hoje. Quem nós escolhemos para seguir? Quem nós estamos trazendo para a nossa vida? Que rumo que realmente nós queremos para o futuro? Que futuro nós queremos para as nossas vidas? Porque o futuro que queremos para as nossas vidas é um futuro com pessoas. E quais são as pessoas que estão na nossa vida no presente, para que nós venhamos ter um futuro abençoado? Quais são as pessoas que estão na vida dos nossos, para que a nossa geração seja uma geração abençoada, como é o nosso lema, uma mulher curada é uma geração abençoada. Então, pensando também na nossa geração, nós temos que ver com quem nós estamos andando, o que estamos conversando, quais os assuntos que estão sendo colocados em pauta, o que os nossos estão ouvindo da nossa parte, com quem nós estamos andando. Vamos pôr aí um título na mensagem: com quem estamos andando? Nós sabemos que o Senhor ia levar a Elias, ia recolher Elias. Elias e Enoque, a Bíblia relata que não experimentaram a morte. Isso é uma coisa muito gloriosa. Em Gênesis, no capítulo 5 e o 24, a Bíblia relata o seguinte sobre Enoque: E andava Enoque com Deus. Mulheres, quando eu leio esse versículo tão pequeno, com uma profundidade dessas, que diz Enoque andava com Deus, é algo assim que é para meditar o dia inteirinho, sabe? Às vezes eu fico olhando assim, Enoque andava com Deus. Olha o testemunho sobre Enoque que está na Bíblia. A comunhão que ele tinha com Deus, que ele andava com Deus. O Senhor ali estava. O Senhor estava ali comandando Enoque. O Senhor determinava tudo. Eles tinham uma conversa íntima. E o Senhor o recolheu. E com Elias não foi diferente. Mas Eliseu estava sempre em alerta. Estava ali, discípulo de Elias, aprendendo com Elias, focado num homem dirigido por Deus, prestando atenção naquilo de bom que Elias fazia. Porque, como ser humano, é evidente que Elias também falhava. Mas só que Eliseu estava focado nas qualidades que provinha sobre a vida de Elias através de Deus. Ele estava focado naquilo que Elias tinha de bom para oferecer para ele. E ele começou a se aprofundar, ele começou a ficar colado com Elias. Provavelmente ele olhava e dizia: é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero o Deus de Elias comandando a minha vida. E assim aconteceu. E ele disse que ele não deixaria Elias ir sem ele.
Quantas vezes nós deixamos, por mínima coisa, pessoas valiosas saírem da nossa vida? E não fizemos nada para impedir. E o que é pior, abrimos espaço para pessoas que não é para estar em nossas vidas, para entrarem em nossas vidas. Pessoas que nem Deus, muitas das vezes, não quer que nós andamos juntos. Quantos Elias nós perdemos? Quantos Elias nós deixamos ir? E quantas pessoas que não eram para estar, nós deixamos estar? Às vezes, por mínima coisa, por falta de um diálogo, por falta de sentar um pouco para conversar, e por falta de visão mesmo, por falta de pedirmos para Deus tirar, como ele fez com Paulo, aquela escama dos olhos que não conseguia enxergar a realidade. Porque Paulo, ele vivia num mundo completamente oposto antes de se encontrar com Jesus. Outra coisa também que é para se ler, para se ficar o dia inteirinho meditando, é Jesus teve um encontro pessoalmente com Paulo. Você já parou para pensar e refletir sobre esse versículo? Que Jesus chamou Paulo e se identificou para Paulo quem ele era. E a partir daquele encontro, o Paulo foi transformado. Tem um louvor que diz que ele foi transformado num Saulo, mas o nome dele já era também Saulo, porque tinha duas nacionalidades. Então, perante esse texto de Elias e Eliseu, deu para perceber que Eliseu fez a melhor escolha. Eliseu, evidentemente, que abriu mão de muitas coisas para estar ao lado de Elias, porque o Elias não andava com qualquer pessoa. Elias não sentava em qualquer lugar. Elias era um homem que, quando ele orava, o fogo descia. Então, não era qualquer pessoa que permanecia do lado. Primeiro, porque Deus não permitia. Segundo, porque ele tinha visão daquilo que Deus queria para a vida dele. Então, ele também era um homem que ele vivenciou uma vida separada, uma vida de renúncia. E se nós queremos algo bom, nós temos que renunciar a algo. E quando nós queremos algo melhor do que aquilo que nós já temos, nós temos que, às vezes, renunciar o bom que está na nossa vida. Para quê? Para eu pegar o melhor ainda. E aí é que muitas das vezes nós perdemos a bênção, nós nos apegamos ao conforto, à zona de conforto, e não queremos abrir mão de nada, não queremos se deslocar, não queremos levantar de onde nós estamos. Mas Eliseu disse: não irás. Trazendo para o nosso dia hoje, né, como nós falamos, ele diria: não, Elias, nem pense em sair daqui sem que eu esteja contigo. Nem sonhe em ir para Betel se eu não for contigo. Ou eu vou contigo ou não vai ninguém. Não é glorioso isso, minhas queridas? E lá se foram. E ali começou Eliseu cada vez mais colado com Elias, porque ele se tornou o sucessor de Elias. E se você vê todo o decorrer do texto, aonde Elias foi levado para o céu, aonde ali Elias não experimentou a morte. Olha que coisa gloriosa. Nós nem sabemos o dia que as trombetas vão soar. E eu e você também poderemos não passar pela morte. Jesus pode voltar hoje, pode voltar amanhã. As trombetas vão soar.
e nós poderemos não experimentar a morte, mas se encontrar com Jesus nos ares. Você ainda lembra que Jesus vai voltar? Você ainda se recorda que ele vai voltar? Que ele vai vir buscar a sua igreja? Você ainda consegue lembrar que existe uma cruz, que tem que ter renúncia, que para poder vivenciar uma vida com Deus, nós temos que renunciar tudo aquilo que fica entre nós e Deus. Não é Deus que tem que fazer isso, retirar tudo. O Senhor vai retirar mediante sondar o meu e o seu coração. E Elias foi arrebatado, mas Eliseu viu. E a única coisa que Eliseu pediu foi a mais necessária. Que Elias disse: se me veres subindo, pedes o que queres que será te dado. E ele, sem piscar, disse: uma porção dobrada do teu espírito. Você já leu a história de Elias? Você já viu as maravilhas que o Senhor fez através da vida de Elias? Agora pensa, Eliseu, e para os outros discípulos, talvez Eliseu fosse um bajulador. Talvez dizia, não precisa ele renunciar a tanta coisa, nós estamos aqui debaixo de uma árvore, tomando um ar fresco, comendo um peixe assado, olha lá onde é que está Eliseu, está lá atrás de Elias. Não é assim que acontece muitas das vezes? Além de nós não fazermos, ainda ficamos falando de quem está fazendo. Ficamos questionando as coisas que os outros fazem, mas só que o resultado vem depois. A colheita vem depois. Que quando a capa de Eliseu caiu, e Elias pegou aquela capa e se retirou-se dali, ele tocou com a capa na água e o rio abriu. Você consegue imaginar essa cena? Você consegue fechar os olhos e imaginar um homem tocando com uma capa, com um tecido na água e o rio se separando em dois? Olha como valeu a pena o esforço de Eliseu. Pensa quando chegou a notícia perante todos os outros discípulos que estavam ali aprendendo com Elias, que estava vendo e achando que Eliseu não era nada mais que um bajulador. Pensa quando chegou a notícia na redondeza, nas cidades vizinhas, que Elias tinha sido arrebatado e que Eliseu estava como sucessor dele. O que eu quero dizer para você nesta noite é que se você não está vendo o crescimento de alguém, não é porque esse alguém não está fazendo nada. Ou talvez você olhe e a pessoa esteja fazendo muita coisa exagerada, mas ela também está abrindo mão de muitas coisas. Aqui eu não estou falando de bajuladores. Aqui eu estou falando de mulheres posicionadas diante de Deus. De mulheres determinadas, focadas em serem curadas, terem as suas vidas transformadas, suas feridas cicatrizadas, para dar um rumo diferente para os seus filhos. Mulheres que abrem mão de muitas coisas para ter uma intimidade com Deus. Mulheres que estão desprezadas, às vezes, nos seus trabalhos, na sociedade, talvez até dentro dos seus relacionamentos, se sentindo pequenas, dentro dos seus familiares, da sua parentela, se sentindo inferior, mas que você está lutando, você está guerreando e você está crendo que as coisas vão mudar. Continue assim, porque vai mudar. Da mesma forma com que todos achavam um exagero. A Bíblia não relata isso, mas é nítido que isso acontecia naquela época também. Que Eliseu estava exagerando por estar lado a lado com Elias.
mas depois eles viram o resultado. E eu quero dizer para você que vai haver resultado, que a sua renúncia vai ter resultado, que a sua busca diante de Deus vai ter resultado, que a sua seleção para as pessoas que estão na sua vida, você vai ver o resultado. Porque tem vitórias que nós não recebemos, porque tem pessoas que estão na nossa vida que não eram para estar. Porque tem coisas que é só para nós. Tem coisas que é só para os nossos. E se tem alguém infiltrado, o Senhor vai reter a bênção, até que nós venhamos tirar todo tipo de embaraços da nossa vida. E isso vale em todas as áreas de nossas vidas. Nós pelejamos tanto por algo e de repente não acontece. E aí nós temos que perguntar para o Senhor o porquê. Talvez você já ouviu alguém dizer que, não posso perguntar o porquê, eu só posso perguntar para quê. Mas se eu não perguntar para Jesus, para o Espírito Santo, como que eu vou saber? Você só pode saber algo de mim se você me perguntar, se você me questionar. Aqui eu não estou falando de um questionamento de encurralar Deus. Primeiro, porque não temos a mínima condição de fazer isso. Isso é impossível. Eu estou falando de sentar e perguntar para Jesus: tem algo na minha vida que precisa ser tirado? Eliseu renunciou tantas coisas para ficar andando com Eliseu. O que nós temos que renunciar para termos uma porção dobrada do Espírito de Deus sobre as nossas vidas? O que está atrapalhando uma porção dobrada sobre as nossas vidas? O que está atrapalhando o nosso crescimento espiritual? O que atrapalha a vivência dentro de casa, lá no trabalho, na faculdade, na igreja, na redondeza? O porquê não recebemos a porção dobrada ainda? O que nós temos que fazer? Qual é o posicionamento que nós temos que tomar para recebermos a porção dobrada? Porque Eliseu, ele tomou um posicionamento. E ele disse: não vai sozinha, eu vou com você. Ele tomou o posicionamento de se deslocar, de sair da zona de conforto. E é isso que eu e você devemos fazer. Tomar uma atitude na zona de conforto. E não é fácil mesmo sair na zona de conforto. Vamos dar um exemplo aqui de zona de conforto. Inverno, chuva, 15 graus. A nossa zona de conforto é debaixo de um cobertor, certo? E aí é isso que temos que fazer. Tomar atitude, levantar o cobertor e se levantar da cama, se levantar do sofá, ou se levantar de uma poltrona, enfrentar aquele frio, vestir um casaco rápido, grosso e mudar de lugar. É essa atitude que nos tira da zona de conforto. Qual é a sua zona de conforto? O que está te deixando tão confortável a ponto de você não sair do lugar? A ponto de você não querer que a porta se abra, porque quando nós estamos na zona de conforto, pode permanecer tudo como está, porque está confortável para mim. Mas Eliseu não ficou confortável quando Elias disse que ia. Eliseu, ele tomou um posicionamento. Não vamos deixar que os Elias saiam da nossa vida do nada. Não vamos deixar que as pessoas que Deus colocou do nosso lado saiam da nossa vida. Eu não estou falando de visitar todos os dias, não estou falando de todo fim de semana na sua casa, nada disso. Eu estou falando dentro da sua história. Tem Eliseu dentro da sua história?
Tem alguém que possa te dar, que Deus possa te dar através da vida dessa pessoa uma porção dobrada? Porque nós precisamos de Eliseu na nossa vida. Nós necessitamos de um Eliseu na nossa vida. Nós necessitamos do Eliseu que orou, que ora, e Deus responde. Aqueles que estavam lá, os profetas de Baal, que só os profetas de Baal eram 450 homens, fora todos os restos que tinha ali, vamos falar só dos profetas de Baal. A manhã toda se cortando, gritando desesperadamente, e não obtinham resposta. E quando chegou a vez de Elias, ele mandou fazer um rego, né, que significa um valo ao redor do altar, mandou consertar o altar. Ele consertou o altar. E está aí um dos nossos erros, que nós queremos que desça fogo do céu com o altar quebrado, com as pedrinhas fora do lugar, com tudo desorganizado. Mas lembre-se que os profetas de Baal estavam com o altar desorganizado, com a vida desorganizada, e gritaram a manhã inteira e nada aconteceu. Mas quando Elias arrumou o altar, quando Elias fez aquele valo ao redor do altar, encheu de água. Olha a intimidade, olha a intimidade de Eliseu, que além de tudo ainda mandou encher aquele valo de água. E depois ele orou. Eu te aconselho você a pegar um cronômetro e marcar quanto tempo você leva para fazer a oração que Eliseu fez. 40 segundos. 1 minuto, se você for ler um pouquinho mais. E o fogo desceu do céu, consumiu aquele holocausto, consumiu a água que estava ao redor. Era para ter esse Eliseu na vida. Desculpa, Elias, que Eliseu renunciava aos domingos de pesca, renunciava aos peixinhos assados da época, os pão que saía daqueles dos fornos, uma comidinha quente, para ter a amizade do Elias, que tinha amizade com Deus. Tenha por amigos pessoas que são amigas de Deus. Tenha na sua vida pessoas que tenham um relacionamento com Deus. Porque senão a amizade de nada vai servir. Porque se a pessoa não tiver um relacionamento com Deus, ela terá com Satanás. Não temos meio termo. Ou é ou não é. Na nossa vida, na nossa história, só pode ter Elias. Não dá para ter profetas de Baal. Sabe por quê? Porque todos os profetas de Baal foram mortos após o fogo descer. Todos saíram desesperados, mas foram mortos a fio da espada. Sabe por quê? Porque eles não tinham intimidade com Deus. Aí tinha ali um homem, no meio de toda aquela multidão, que tinha intimidade com Deus e que falou com Deus por cerca de 1 minuto, com a maior confiança do mundo, sem precisar gritar, sem precisar se cortar, sem precisar se escabelar, sem precisar sangrar. E teve a resposta do Todo-Poderoso naquele momento, diante de toda aquela multidão, e mostrou-se para Israel quem era Deus e quem era ele também na vida de Elias. Quem é o Elias na sua vida? Você tem um Elias
para você pedir socorro num momento difícil? Você tem um Elias na sua vida que você pode sentar, conversar, ou fazer uma ligação, ou mandar um áudio, e aquilo vai ficar no secreto? Porque eu te aconselho a ter um Elias. E esse Elias é aquela mulher que talvez você olha e não dê nada. Eu vou contar aqui rapidamente algo que aconteceu quando eu tinha pouco tempo de conversão, de uma história que foi verídica, aonde numa igreja chegou um homem, né? E ele sempre ia, ficava endemoniado, pois saía aquela história toda, embora eu voltava, porque se não tem a unção, não tem o que fazer, é passar vergonha mesmo. E aí chegou naquele dia e tinha um irmão bem simples na igreja. E aquele homem foi tomado por aquela legião demoníaca, e muitos foram ali pelejar, pelejar, pelejar. E o irmão, bem simples, bem humilde, disse para o pastor que ele oraria. O pastor mandou que ele se afastasse, porque ele estava de chinelo, porque ele estava muito simples e que tinha pessoas para fazer aquilo. Só que aquele homem, com todo o seu corpo de obreiro, passaram vergonha. E eles não tiveram saída a não ser pedir para o irmão simples orar. E o irmão simples só levantou a mão e disse: sai em nome de Jesus. Foi a oração que aquele homem fez. E aquela legião foi repreendida e aquela pessoa foi liberta. Não é a aparência. Não é o sapato de marca. Não é o salário bom. Não é o carro do ano. Não é o valor do imóvel. É a intimidade com o Todo-Poderoso. Busque de Deus para que o Senhor coloque na sua vida mulheres que têm intimidade com Ele. Mulheres que tenham compromisso com Ele. Mulheres que venham agregar na vida de vocês. Mulheres que, quando você precisar, elas vão estar ali. Mulheres que possam te ajudar em oração. Mulheres que possam dizer para você: vamos lutar. Ai, mas está difícil. Não interessa se está difícil. Nós temos um Deus que é o Deus do impossível. Vamos orar. Ó, vou ligar para fulana, vou ligar para ciclana, ó, fulana vai orar terça, outra vai orar quarta, outra vai orar quinta. Não te preocupar, mas eu estou me sentindo fraca. Não, não, não. Mas não é para você orar. Nós vamos orar pela sua causa. Nós vamos orar para você se fortalecer. Nós vamos pelejar com você, mulher. Você está conseguindo entender que você precisa, na sua vida, de pessoas que tragam você para mais junto do trono? Se você tem alguém na sua vida que você possa dizer para mim: Iracema, não, aquele lá não, aquela pessoa não tem problema, ela não agrega, mas também não está atrapalhando. Está estagnando você. Está sendo usada pelo adversário de nossas almas para nos estagnar, para não nos deixar seguir. Porque quem não vai nos empurrar para frente, vai nos puxar para trás. Então, elimine da sua vida pessoas que estão na zona de conforto também. Elimine da sua vida pessoas que não querem sair da zona de conforto, porque elas vão te convencer de ficar na zona de conforto, elas vão puxar você para mais baixo do cobertor possível, para que você não consiga prosseguir em frente. Você tem que ter na sua vida mulheres
Você tem que ter num convívio seu pessoas que olhem para você e digam: para com isso, você está fazendo errado, não é assim que faz as coisas. Larga a mão disso. Não é nessa porta aí que você tem que entrar. Não tem amizades com quem está em concordância com o seu erro. Não tenha amizades que não te corrijam. Tenha amizades chatas. As melhores amizades que existem são aquelas chatas. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: olha, aquela pessoa lá é muito chata? Não perca uma amiga chata. Não perca aquela amiga que olha para você e diz: olha, o teu cabelo não está bom hoje. Ó, essa blusa não ficou bem em você. Olha, esse sapato realmente acabou com o teu look, querida. Valorize. São Eliseu. São Eliseu na sua vida. São Eliseu que vai fazer você crescer. É desse tipo de mulheres que você precisa para você sair da zona do conforto e dizer: eu vou com você. Para que você consiga porção dobrada, para que você consiga ser renovada, para que você consiga orar mais, você consiga buscar mais, você consiga louvar mais, você consiga pegar um caderno, escrever uma carta para Jesus, tomar um posicionamento, mulher, e sair dessa vida de conforto, ser curada, liberta, transformada. Busque Eliseus para a sua vida, busque Eliseu para a sua vida, elimine os profetas de Baal que estão na tua história, para que se reconstrua uma nova história com Elias, para que você se transforme num Eliseu, para quando você tocar na água, a água se abrir, e tantos outros milagres, porque fez Deus mais milagre através da vida de Eliseu do que fez através da vida de Elias. Tome um posicionamento, e aí sim, Deus vai mudar a nossa história, porque se toma posicionamento é para mim, primeiramente, para que nós possamos ter uma nova história. Vamos dizer para Jesus: eu não vou. Aqui Elias disse que ele não iria sozinho, mas agora nós temos que inverter para Jesus e dizer: Espírito Santo, eu não quero ir sozinha, vamos comigo. Vamos comigo. O que eu faço? O que eu devo fazer? E agora? Olha a situação como está. E aí o Espírito Santo vai trazer ao teu pensamento: liga para o Eliseu, que quer dizer a Maria, a Lourdes, tantos Eliseu. E você batalhando sozinha. Dentro do projeto Dorcas, está cheia de Eliseu. Não perca a oportunidade de ver fogo descendo do céu. Não perca a oportunidade de se revestir. Não perca a oportunidade de ter uma porção dobrada do Espírito de Deus sobre a sua vida. Elias aproveitou muito bem. E a presença de Deus era com ele. Que essa presença, porque nós servimos o mesmo Deus, esse Deus que andava com Enoque, esse Deus que andava com Elias, esse Deus que apareceu na sarça ardente para Moisés, o Deus que disse para Abraão: sai da tua casa, da tua parentela, é o Deus que eu e você servimos. O Deus que abriu a madre da Sara, da Ana, o Deus que multiplicou o azeite na botija daquela mulher que ia perder os seus filhos, iam ser escravos. Mas ela tomou um posicionamento. E quando Eliseu disse para ela: fecha a porta do teu quarto, fecha a porta sobre ti e os teus, ela obedeceu. Muitas das vezes,
Nós temos Eliseu por perto. O Senhor fala através do Eliseu para nossas vidas, mas nós não acatamos. Nós não fizemos. E aí tem um ditado bem popular entre nós cristãos. Uma frase que diz: o diabo roubou a minha bênção. Agora reflita comigo. De Gênesis a Apocalipse, qual é o momento que Deus dá autonomia para Satanás chegar e roubar de mim e de você alguma coisa? Zero. Satanás, ele tenta nos vencer no cansaço. Ah, Iracema, mas Deus fez uma promessa para mim lá atrás e não aconteceu. Mas será que eu e você tomamos o posicionamento que Eliseu tomou? De sair da zona de conforto para que a promessa venha se cumprir? A promessa ela é condicionada a algo. E se eu não fizer a minha parte, a promessa não se cumprirá. E eu quero convidar você nesta noite, você que está aqui na reunião, convidar você que recebeu esse link, você aqui do projeto que está assistindo, para tomar um posicionamento, sair dessa zona de conforto, começar a refletir mais, começar a conversar com o Senhor e começar a ver quem são os profetas de Baal e quem é o Elias. Quem está na sua vida? Ou está meio a meio? Ora, eu estou com Elias, mas não tem problema dar uma voltinha com os profetas de Baal. Cuidado, todos eles morreram a fio da espada. Que nesta noite, essa palavra venha ter guarita nos nossos corações, para que nós possamos receber uma porção dobrada da parte do Senhor para as nossas vidas e termos o direcionamento do seu Espírito 24 horas por dia. É isso mesmo. Nós não podemos dar só algumas horas para Deus. Porque a Bíblia diz orar sem cessar. Quer dizer, aonde você estiver, esteja com o pensamento ligado em mim. Esteja falando comigo. É isso que quer dizer orar sem cessar. É estar conectado com Deus. Que nesta noite nós possamos ficar conectados. E se por algum motivo nós nos desconectamos hoje, que neste momento nós venhamos conectar novamente. Vamos lá discar. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Mas Deus disse para Jeremias: clama a mim, clama, clama. E eu encerro essa mensagem com essa reflexão, com essa pergunta: nós estamos clamando? Amado, eterno e querido Deus, aqui, Senhor, diante a tua santa e preciosa presença neste momento, eu coloco nas tuas mãos as mulheres aqui da reunião, as que estão no projeto e a que está, Senhor, ouvindo, assistindo essa pregação, cada uma delas com as suas famílias nas tuas mãos. Pai, em nome de Jesus eu clamo. Remova, Senhor, todo o profeta de Baal que faz parte da vida desta mulher, da casa desta mulher, da parentela desta mulher, do casamento desta mulher, em todas as áreas desta mulher, Senhor. Bane, Senhor, que elas venham deixar, ó Cristo, tu banir com o teu sangue todos esses profetas de Baal e trazer para a vida delas Elias. Trazer para a vida delas mulheres, Senhor, que vão ajudar elas nesta caminhada, mulheres que vão pelejar com elas, mulheres, Senhor, que elas venham, ó Pai, se conectar junto para conectar-se, Senhor, contigo, mulheres que vão, Senhor, dar as mãos para que elas consigam sair, Senhor, desta zona de conforto, consigam, Senhor, começar a subir essa escada, que há tanto tempo estão, Senhor, no pé da escada e não conseguem subir sozinha. Pai, em nome de Jesus, eu clamo, Senhor.
Traz Elias, Pai, para a vida dessas mulheres. E que elas venham, Senhor, aproveitar todas as oportunidades e se colocar de pé, Senhor, e sair desta zona de conforto, para que elas venham testemunhar, Senhor, aquilo tudo que tu vais fazer sobre a vida de cada uma delas e da sua geração, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe, minhas queridas, poderosamente, e que você possa, de hoje em diante, meditar nesta palavra e vivenciar o tocar nas águas com a capa e ver elas se abrindo para você passar em seco com os seus. Deus as abençoe.